Olá, queridos, mais uma vez aqui no canal, tudo bom? Como vai vocês? Estão todos bem? Vamos estar lendo neste momento, né? Vamos meditar um pouquinho lá no livro de João, né? 17, a partir do 6, que fala assim, né? Jesus ora por seus discípulos. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tua, e todas as coisas são minhas, nisso sou, e todas as suas coisas são minhas. Vamos ler de novo, 10. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. A gente sabe que esse que se perdeu foi Judas, né, querido? Que ele quis se perder, né? Foi uma determinação dele, foi uma opção dele, né? Porque se ele quisesse se voltar verdadeiramente para o Senhor o teria perdoado, né? O nosso Deus é assim maravilhoso, incrível, né? Independente de Judas ter traído ele ou não, se Judas tivesse se voltado verdadeiramente para o Senhor teria perdoado. Mas infelizmente Judas ele não se arrependeu, ele sentiu remorso, porque há uma grande diferença entre sentir remorso e um verdadeiro arrependimento, né? No caso de Judas, ele sentiu remorso e foi lá e tirou a própria vida. No caso do Pedro, Pedro negou a Jesus, mas ele se arrependeu verdadeiramente, né? E ele se deixou ser tratado pelo Senhor e o Senhor tratou e ele se tornou um grande discípulo, né? Que levou a presença do Senhor e todos nós sabemos que no fim dos dias dele, né? Ele foi quando pegaram ele para matar, né, colocar na cruz, ele pediu que ele não era digno de morrer do mesmo jeito que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Então ele pediu que ele fosse colocado de ponta cabeça, de cabeça para baixo, né? E que a cruz fosse em torno de um X, porque a cruz do Senhor Jesus foi como se fosse um T, né? E a cruz do Pedro foi ao contrário. Além dele ter pedido de cabeça para baixo, ele morreu de cabeça para baixo, a cruz ele ficou em forma de um X. A gente vê aqui nessa palavra o Senhor rogando por nós, né? Rogando pelos seus discípulos, rogando por nós, para que ele estava voltando para o Pai, mas que a gente ia ficar no mundo. Mas ele falou que enquanto ele estava aqui no mundo, ele guardou os seus, né? Aquele bom pai que guarda, que protege, né? E Jesus é esse pai. Então, enquanto ele estava aqui no mundo, ele guardou os seus e nenhum se perdeu. A não ser o filho da perdição, como eu já falei para vocês, que foi o Judas, uma escolha dele. Mas ele estava voltando para o pai e ele estava rogando para o pai para ele estava voltando para o pai, mas que aqueles que estavam no mundo, que eram seus discípulos e que é nós hoje que estamos no mundo, mas que não fazemos parte desse mundo, né? Ele estava rogando por nós também, dizendo: Pai, guarda eles neste mundo. Então, queridos, assim, eu sei que a gente passa por tanta dificuldade neste mundo, porque nada acontece nas nossas vidas. Eu já falei aqui que tem, e vocês sabem disso, que há dois itens que como que fala? Que nos afasta de Deus ou que Deus está nos tratando, né? Quando passamos por dificuldades assim. Ou é Deus nos tratando, que Deus permite, para a gente ser tratado, moldado de acordo com a vontade dele, para que a gente fique do jeito que ele quer, né? Para que trabalhemos para ele, mas a gente precisa passar por esse processo, né, de purificação para trabalhar para ele, ou a gente mesmo caça com as nossas mãos,
sabe? Desculpa, queridos. Ou a gente caça com as nossas mãos, pecando, né? Se afastando de Deus, a gente peca e se afasta de Deus, a gente não pede perdão, a gente não quer. A primeira coisa que a gente faz, lembra lá da criação? Quando Adão e Eva pecou, o que acontece? Qual foi a primeira reação quando o Senhor foi lá e chamou eles na virada do dia, né? Que é em torno de 18 horas. Que o Senhor fazia isso todo dia, né? Que o Senhor é um Deus comunicável, querido, com um Pai maravilhoso que Ele é. Ele quer se comunicar com a gente. E aí Ele foi se comunicar com eles e eles tinham comido do fruto que o Senhor falou para Adão porque ele não comesse. E aí o que eles fizeram? Se esconderam, né? Ou ao invés de pedir perdão, não, eles se esconderam da presença de Deus. E é isso que acontece com as nossas vidas. Né? A gente se esconde e ainda culpa o outro, como eles fizeram, né? Adão culpou a Eva culpou a serpente, e assim lá vai. E assim a gente faz, quando a gente peca, a gente afasta de Deus e culpa o outro, culpa Deus, culpa todo mundo, menos a gente que a gente se acha inocente na situação. Em vez da gente pedir perdão e reconhecer que a gente não é inocente, né, ir pro pó e pra cinza, né, para que Deus não perdoe, nos perdoe, porque Deus ele nos perdoa, querido, Deus é maravilhoso, né? E assim, então assim, Deus ele rogou por nós que estamos nesse mundo, para que o Pai nos protegesse. Queridos, independente da situação que a gente passa, a gente já sabe disso, que o Senhor nos trata para que a gente seja purificado para fazer a vontade dele, mas o Senhor nos guarda neste mundo, né? O Senhor nos guarda. Mas, assim, a gente tem que reconhecer que a gente é filho, tem que andar na presença dele e fazer a vontade dele, queridas. Porque lembra lá do filho pródigo? O filho pródigo fez o quê? Pediu a herança e foi embora, né? Ele foi embora. Só que pela desobediência dele, primeiro que ele disse que o pai estava morto, porque quem pede a herança tá dizendo que o pai está morto e o pai estava vivo, né? E ele foi, gastou tudo com meretrizes, gastou em tudo com prostituição e acabou que o quê? Gastou e passou fome, porque veio uma fome sobre aquela terra e ele ficou passando necessidade e foi trabalhar com porcos. E desejava comer a comida dos porcos, ou seja, lavagem. Primeiro que porcos é um animal impuro, né? É um animal impuro que Deus ele não se agrada, né? E principalmente na cultura judaica, né? Quem trabalha com porcos, Deus não se agrada, tá bem distante de Deus. Então, ele além de estar todo sujo, ele terminou de sujar, que foi limpar, foi cuidar de porcos e tava com tanta fome que queria comer a comida dos porcos. Mas ele caiu em si, né? A Bíblia diz que ele caiu em si, se arrependeu verdadeiramente e voltou para casa, pedindo perdão para o seu pai. Então, assim, que a gente possa, assim, se arrepender dos nossos atos sujos e pedir perdão para o pai, porque o nosso pai, ele perdoa. O nosso pai é um Deus perdoador, queridas. Ele perdoa verdadeiramente quando ele vê um coração quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus se alegra. Então, assim, que o nosso coração ele esteja assim o tempo todo voltado para o nosso Deus, né? Em arrependimentos, a gente precisa arrepender todo dia, porque enquanto nós estamos neste mundo, querido, nós pecamos, sim, né? Não estou dizendo que seja pecados voluntários que a gente, pecados conscientes que a gente queira, né, pecar, mas são voluntários na mente, no nosso andar, no vestir, a gente tem que ter muito cuidado, se olhar no espelho na hora de vestir, né, queridos? Principalmente a gente mulher. E homem também, tem que ter muito cuidado ao vestir, né? A gente é a luz desse mundo e temos que dar sabor e sentido e não o contrário, né? Não levar as pessoas a se perderem, mas levar as pessoas a reconhecerem que só o Senhor é Deus. Então a gente tem que ter cuidado em tudo. Então a gente peca em várias áreas, então todo dia a gente tem que se pedir perdão a Deus, sim. Se voltar verdadeiramente para Ele, porque Deus fala, queridos. Deus fala, Deus sente a nossa falta, Deus é um Deus comunicativo, né? Quando a gente vai lá eu não vou me lembrar agora, né? Que Deus ele manda Moisés falar pro povo se santificar, porque ele ia falar com o povo. Porque Deus é assim, desde a criação ele fez um homem e a mulher para se comunicar. Você vê lá no Jardim do Éden, querido. Todo dia ele estava lá, ele chamava o homem na virada do dia, que é entre 18 horas, para conversar com o homem. Deus ele é comunicativo. Então ele chamou Moisés para conversar com Moisés e com todo o povo. Ele queria conversar com todos.
Mas quando a Bíblia fala que o povo se reuniu e Deus dá um decreto, olha, não se achegue muito para perto, para que não vocês não morram, porque a presença de Deus ela é potente e a gente não aguenta como carne. Então Deus ele dá uma preparação para o povo, manda o povo se santificar porque eu sou santo, diga para o povo não se chegar muito perto do monte, fala que não se chegue animais para perto. Então Deus preparou o povo, só que quando Deus e aparece que a Bíblia fala que havia trovões, relâmpagos, com a presença do nosso Deus. O povo ele ficou com medo de Deus e falou para Moisés: Não, Moisés, ouve tu a Deus e fala para nós, pois a gente não quer morrer. Então eles rejeitaram a voz de Deus, eles não queriam que Deus falasse com ele, porque eles ficaram com medo de que fossem morrer, querido, sendo que Deus falou: Não, eu quero conversar, que se ajunte, se separe, se santifique, né? Fique a uma certa distância, porque eu quero só conversar com vocês, né? E o povo ficou com medo e rejeitou. E Deus tem um versículo que eu também não vou me lembrar agora, que fala um versículo mais adiante que Deus foi embora. Triste, porque o povo não quis conversar com Deus. Então eles só elegeram Moisés para que Moisés ouvisse e falasse com o povo, né? Mas Deus é um Deus comunicativo, ele quer falar com os seus, né? Desde do Éden foi assim. Só que o pecado afastou o homem de Deus. O pecado gerou esse medo, né? Só que quando Jesus, queridos, quando Jesus foi crucificado, quando ele morreu naquela cruz, a Bíblia diz que o véu que nos separava da presença do grandioso Senhor, o véu ele se rasgou de cima a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima a baixo, o próprio Deus rasgou aquele véu, queridos, e hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Hoje nós somos templos de Deus, queridos, nós somos o templo de Deus. Que a gente não possa ficar longe dessa presença tão gloriosa e tremenda, né? Que nada mais seja tão importante para nós do que a presença de Deus em nossas vidas. Que nada mais importe não ser essa presença, queridas. Porque tudo que a gente almeja vai ficar aqui nesse mundo, sabe? Tudo que a gente quer vai ficar aqui. Tudo que a gente dá tanto valor vai ficar aqui. Eu lembro de um testemunho da Fabiana Anastácia. Ela falando que um dia o diabo se apareceu para ela dando para ela tudo se ela fosse cantar para ele. E ela rejeitou. Ela disse que mesmo passando por toda a dificuldade na vida, ela não ia obedecer ao inimigo, ela não ia cantar para ele. E hoje ela está na eternidade, queridas. Sabe, na pandemia, ela partiu para a eternidade. Aí eu fico pensando, se ela tivesse cedido, gente, ela hoje estaria no inferno em vez de estar nos braços do Pai. Então, neste mundo nada importa. É claro que a gente precisa de dinheiro para viver, porque tudo a gente tem que comprar, a gente precisa se alimentar. E Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. Mas que isso não seja o essencial nas nossas vidas, queridas. Que nada neste mundo nos afaste do nosso Deus. Está nos braços dele, né? Um dia que está muito mais perto do que a gente pensa. Se não for no arrebatamento, né? Pode vir particularmente para a gente, porque a morte é um fato. Então, assim, busque verdadeiramente ao Senhor. O nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Se dobra esse joelho, é o nome poderoso de Jesus que morreu e ressuscitou naquela cruz por amor de mim e de você. Em nome de Jesus, se submeta a este nome, se submeta à vontade dele. Entenda que a nossa vida aqui é passageira, nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Como o Senhor Jesus disse, que se a gente fosse daqui, o mundo ele ia nos receber. Mas como a gente não é, nós somos rejeitados. O mundo ele não gosta da gente, porque a gente não é daqui, somos extraterrestres, pertencemos aos céus. Sabe? Não somos daqui. Entenda isso, sua vida e a minha não é daqui. Que você possa se render verdadeiramente a este nome. A gente sabe que o mundo está sendo preparado. Estão dizendo que extraterrestre, ficam falando, né? Por quê? Porque é uma preparação para que quando a gente ser arrebatado, né? Eles vão dizer, os extraterrestres que apareceram, porque ele não quer nenhuma ligação com Deus. Né? Então essa cultura ela está sendo cultuada e está penetrando no coração de muitos, inclusive daqueles que se dizem filhos de Deus.
né? Mas a gente sabe que a gente não é daqui. E a gente sabe que aqueles que ficarem neste mundo vão passar muita dificuldade na mão do anticristo. Mas aqueles que perseverarem até o fim, até na grande tribulação, queridos, muitos, mas muitos mesmo vão se render aos pés do Senhor. Amém? Que assim você e eu possa buscar a presença do Senhor, do grande eu sou, verdadeiramente e poderosamente, que você possa se render e amar a Ele acima de tudo e de todos. Que Ele seja prioridade na sua vida e na sua casa, tá? Que depois de Deus, que Ele seja prioridade na sua vida, vem a sua família, vem você. E quando você coloca Deus, Ele em primeiro lugar, todas as coisas elas começam a acontecer certinho, porque Deus é prioridade. E todas as coisas elas vêm para seu devido lugar em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui de facilidade, mas eu estou falando da realidade da cruz, né? Que quando a gente coloca o Senhor Jesus, esse nome maravilhoso, essa pessoa tão incrível, como prioridade das nossas vidas, né? Tudo vai para o seu devido lugar. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa meditação. Em nome de Jesus, que você tenha um dia de paz, uma noite de paz, uma semana de paz na presença do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida toda sorte de bênção, o derramar da vida do Senhor sobre a sua vida e da sua família. Que você tome posse do nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. No nome de Jesus, fique com Deus e até a próxima. Amém.